Você está olhando para o lugar errado, achando que o problema está lá fora, nas pessoas, nas circunstâncias, na falta de oportunidade, na vida injusta. Mas e se eu te disser que nada disso é o verdadeiro motivo? E se eu te mostrar que o maior obstáculo da sua vida nunca esteve fora? Ele sempre esteve com você, dentro de você, observando, esperando, agindo em silêncio. O inimigo mora em você. E o mais perigoso, você confia nele. Confia porque ele fala com a sua voz, pensa com a sua mente, justifica com a sua lógica. Mas no fundo, ele te impede de crescer. Não de forma óbvia, mas de forma estratégica. Ele não te diz desista, ele diz depois. Não diz você não consegue, ele diz agora não é o momento. Não te bloqueia diretamente, ele te desacelera. E isso é muito mais eficaz. Porque você não percebe, você continua acreditando que está no controle, mas não está. Porque sempre que você vai dar um passo à frente, algo te puxa para trás. E esse algo não é o mundo, é interno, é aquela voz, aquela dúvida, aquela hesitação que surge exatamente no momento em que você deveria agir. E você escuta, porque parece sensato, parece racional. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: se essa voz estivesse certa, por que sua vida não está onde você quer? Por que você continua travado? Por que continua repetindo os mesmos erros? Talvez porque essa voz não esteja tentando te levar para frente. Talvez ela esteja tentando te manter onde você está. E isso muda tudo, porque agora o problema não é mais externo, é interno. E problemas internos são mais difíceis, porque você não pode fugir deles. Você leva eles com você, para onde for, em qualquer lugar, em qualquer situação. E enquanto você não confrontar isso, nada muda. Você pode mudar de ambiente, de rotina, de estratégia. Mas se o inimigo continua dentro, o resultado vai ser o mesmo. Agora presta atenção nisso. Esse inimigo não surgiu do nada. Ele foi construído, ao longo do tempo, com experiências, fracassos, rejeições, momentos em que você tentou, e não deu certo. E sua mente fez o que ela foi programada para fazer: te proteger, criar mecanismos para evitar que você sinta aquilo de novo. Só que essa proteção virou limitação, virou medo, virou dúvida, virou procrastinação. E hoje, te impede de avançar. Porque sempre que você chega perto de algo novo, algo que pode te expor, algo que pode dar errado, esse inimigo aparece e te segura. Mas ele não usa força, ele usa argumento. Ele te convence, te faz acreditar que parar é a melhor opção, que evitar é mais inteligente, que desistir agora é prudente. E você aceita, porque faz sentido. Mas crescimento não acontece no que faz sentido. Acontece no que exige ação, no que desafia, no que desconforta. E é exatamente isso que esse inimigo evita. Ele quer conforto, segurança, previsibilidade. Mas isso não constrói nada, só mantém. E manter não é viver, é sobreviver. E talvez seja exatamente isso que você está fazendo, sobrevivendo, passando pelos dias, sem realmente avançar, sem realmente evoluir. Sempre com a sensação de que poderia ser mais, mas nunca sendo. E isso cansa, cansa porque lá no fundo você sabe do seu potencial, sabe do que poderia estar vivendo, mas também sabe que não está. E o motivo não está lá fora, está dentro. Agora deixa eu te mostrar uma coisa que pode mudar tudo. Você não é esse inimigo, você é quem observa ele. Existe uma diferença enorme entre ser e ter. Você não é sua dúvida, você não é seu medo, você não é sua procrastinação. Você tem tudo isso. E se você tem, você pode mudar. Mas primeiro, precisa reconhecer. Precisa parar de justificar, parar de normalizar, parar de fingir que está tudo bem, porque não está. Se estivesse, você não estaria aqui, você não sentiria esse incômodo, esse desconforto, essa sensação de que algo precisa mudar. Isso não é aleatório, isso é sinal de que você está vivendo abaixo do que poderia. Mas enquanto você continuar ignorando, nada muda, porque ignorar é confortável, mas não resolve. Agora pensa nisso. Quantas vezes você já se sabotou? Quantas vezes deixou de fazer o que sabia que precisava? Quantas vezes escolheu o caminho mais fácil? Isso não foi coincidência.
Foi padrão, e padrão só muda quando você quebra ele, conscientemente, mesmo que seja difícil, mesmo que vá contra tudo que você sente, porque é exatamente aí que esse inimigo perde força, quando você não obedece, quando você age apesar do medo, apesar da dúvida, apesar da vontade de desistir, porque é isso que ele não quer. Ele quer controle, quer que você siga automaticamente, mas no momento em que você questiona, no momento em que você decide agir diferente, ele enfraquece, e você assume, e quando você assume, tudo muda, sua ação muda, sua disciplina muda, sua identidade muda. Você deixa de ser alguém que recua, e passa a ser alguém que enfrenta, e isso não acontece de uma vez, acontece aos poucos, na repetição, na escolha diária de não fugir. E cada vez que você faz isso, você constrói uma nova versão sua, mais forte, mais consciente, mais no controle. E essa versão não é guiada pelo inimigo, ela é guiada por decisão. Agora eu vou te fazer uma pergunta que pode te incomodar. Se você continuar sendo controlado por esse padrão, onde você vai estar daqui a um ano? No mesmo lugar? Com as mesmas frustrações? Com os mesmos arrependimentos? Porque é isso que acontece quando nada muda. O tempo passa, mas você não. E o pior, você se acostuma com pouco, com menos do que poderia, e começa a achar que isso é normal. Mas não é, você sabe que não é. Por isso essa sensação não vai embora. Ela está aí para te acordar. Mas acordar dói, porque exige mudança, e mudança exige ação. E ação exige sair da zona confortável, que esse inimigo construiu para você. Agora a decisão é sua. Continuar vivendo sob esse controle, ou assumir de vez. E assumir não é sentir vontade, é agir mesmo sem. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando tudo dentro de você diz para não fazer. Porque é isso que separa quem evolui, de quem fica. E até agora, você ficou, mas isso pode mudar. Se você decidir, agora, não depois, não amanhã, agora. Porque amanhã é só mais uma desculpa disfarçada, e você já sabe disso. Então chega de negociar com a própria mente. Chega de aceitar menos do que você sabe que pode. Chega de viver travado. Você não precisa eliminar esse inimigo. Você precisa parar de obedecer ele. E isso começa com uma escolha simples, mas poderosa: agir, apesar de tudo. Agora eu quero que você seja honesto. Quantas vezes hoje você deixou esse inimigo decidir por você? Quantas vezes você recuou, evitou, adiou? Responde para você. E se você realmente entendeu isso, então faz o seguinte: comenta aqui, eu assumi o controle, mas só comenta se for verdade, se for uma decisão real. Porque a partir do momento que você assume isso, você não pode mais fingir que não sabe. E se esse vídeo te fez enxergar algo que você ignorava, se em algum momento você se reconheceu aqui, então deixa o like e se inscreve. Porque aqui você não vai encontrar conforto, vai encontrar confronto, e confronto transforma. Agora a escolha é sua: continuar sendo controlado, ou começar a controlar. Mas lembra disso, o inimigo só vence quando você obedece. E a partir de agora, você já sabe disso. E isso muda tudo.